Gente, boa noite. Boa noite. Vamos dar início à nossa live. Vou apresentar um pouquinho qual é a proposta, né, desse espaço. A gente está em pleno período eleitoral, né? Então, nesse sentido, é importante fazer um levantamento histórico da relação, dessa relação, né, das eleições com a classe trabalhadora. E nessa live, o Grupo Novo Germinal, do Centro de Estudos Vitor Meyer, de Pernambuco, convida vocês a discutir, né, junto conosco, as relações, então, que estão visíveis e ocultas entre a luta dos trabalhadores e as eleições burguesas, em um contexto de enfraquecimento universal e até de desprezo da própria democracia liberal, certo? A exposição do tema vai ficar a cargo do professor Glaudionor Barbosa, que é professor de História, Economia e Economia Política da Universidade Federal de Pernambuco e membro do coletivo no Centro de Estudos Vitor Meyer, de Pernambuco. Ele vai ser acompanhado no debate por Carlos Mandacaru, que é jornalista, educador popular do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio e também militante da Intersindical. E a coordenação ficará a cargo dessa que vos fala. Meu nome é Andressa, sou professora da Rede Estadual de Pernambuco, sou educadora popular também do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, também milito na Intersindical, instrumento de luta da classe trabalhadora, e nós três fazemos parte do coletivo Novo Germinal, que faz parte do Centro de Estudos Vitor Meyer aqui de Pernambuco. Tá? Vou apresentar um pouquinho o CVM, né, que assim, como nós chamamos o Centro Vitor Meyer. Então, o CVM ele tem como objetivo o desenvolvimento de atividades de reflexão político-ideológica, estudos e pesquisas, com destaque para divulgação e debate das ideias socialistas, para a compreensão e preservação da memória das lutas operárias. Para quem quiser conhecer o CVM, a gente deixou o link do site na descrição do vídeo. Então, você pode entrar, né, no endereço eletrônico para conhecer, inclusive as análises de conjuntura que são feitas periodicamente, estão disponíveis lá no site. Também no link, na descrição do vídeo, tem o link para a nossa página do YouTube, do Facebook, do nosso coletivo Germinal. Então, se quiserem entrar em contato conosco, podem fazer por esse e-mail também do Facebook, a gente tem a página lá. E também já vou aproveitar para convidar, né, para te convidar para se inscrever aqui no canal do YouTube também e acompanhar os nossos vídeos, certo? Então, como eu falei no início, a exposição vai ser iniciada pelo professor Glaudionor. Vocês poderão participar enviando perguntas ou contribuições ao debate pelo chat. A ideia é que a gente faça essa exposição inicial e, ao final, possa fazer um debate, também contando com a participação de vocês, certo? Acho que é isso dessa apresentação inicial. Podemos começar com o professor Glaudionor. Pode ser, professor? Vamos. Bem, em primeiro lugar, dizer do prazer de estar aqui com vocês, né? Com o Carlos, com a Andressa, né? Nesse projeto, né? Que é esse canal, né? Novo Germinal, que, como já foi dito, é um espaço, né, do Centro Vitor Meyer, né, o CVM Pernambuco. Dá boa noite a todos e a todas. Agradecer a presença de vocês, né, agradecer vocês terem atendido aí nosso chamado, né, e aí eu estou saudando quem já está presente, quem vai chegar, certo? E quem vai assistir depois, porque por alguma razão não pode assistir hoje, né?
Como a Andresa falou, a questão é discutir, né, a classe trabalhadora e as eleições, né, tentando fazer um levantamento histórico, né, e crítico, logicamente, de como essa relação, né, se desenvolve, né, já, né, há mais de século, né, desde o 19, né? E aí a gente resolveu analisar 3 momentos ou movimentos, né, onde é possível se identificar as raízes históricas do revisionismo. A gente acha que, para entender esse fenômeno, o primeiro ponto de partida, né, é analisar um livro, né, um livretozinho, né, mas muito interessante, de Marx, que é chamado de Crítica ao Programa de Cotard, né? Mas é assim que a gente tenta falar no alemão, né? De 1905, e que foi publicado por Engels apenas em 1891, né? Em 75, Marx escreve esse livro, né, fazendo observações críticas em relação ao programa do futuro Partido Social Democrata da Alemanha, que seria o resultado, né, da fusão de 2 partidos, a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, né, que era dirigida exatamente por Ferdinand Lassalle, né, e o Partido Social Democrata dos Trabalhadores, que tinha uma direção mais afinada com Marx, né? Então aí tinha Liebknecht, né, tinha Bebel, né? Marx deu essa resposta, né? E aí é preciso entender que essa oposição de Marx não tinha nada a ver com o processo de fusão, né? Marx, inclusive, dizia que era melhor um passo, né, do movimento, né, por menor que seja, né, e por mais complicado que pudesse ser, do que uma dezena de programas, né? A questão toda, né, entre elas, um dos problemas muito grandes desse programa, né, dessa proposta de programa que Marx está criticando, é o exagero que se dá em relação ao Estado, né? E é claro que no contexto está se discutindo o Estado burguês, né? E aí Marx vai fazer um contraponto, dizendo que nem tanto o Estado, como propõe o grupo ligado a Lassalle, né, nem também a ausência de Estado, como quer os anarquistas. Aos trabalhadores, a opção, né, correta é lutar por uma ditadura revolucionária do proletariado, né? Então, no prefácio desse livro, né, Crítica ao Programa de Cotard, Engels apresenta a questão da seguinte forma, abrindo aspas, mas o manuscrito ainda tem uma outra significação e de maior alcance. Pela primeira vez, a pulsão de Marx para com a orientação tomada por Lassalle desde a sua entrada, né, na agitação é aqui clara e firmemente exposta. E isso tanto no que diz respeito aos princípios econômicos, como à tática de Lassalle. A impiedosa severidade com que o projeto de programa é aqui dissecado, a inflexibilidade com que o resultado obtido são enunciados e os pontos fracos do projeto são mostrados. Tudo isso hoje, passado 15 anos, continua dizendo Engels, né, já não pode ofender a ninguém. Ou seja, o objetivo de Engels não é ofender a ninguém, né? Há possíveis lasalianos que ainda acreditavam, né, que aquela proposta podia estar certa. Passado 15 anos, estava sendo publicado porque tinha importância, inclusive, histórica, né? E tem realmente, né? Mas um dos capítulos, né, desse livro é intitulado por Marx, né, que gosta muito, inclusive, desse termo, né, glosas marginais ao programa do Partido Operário Alemão, né? E aí Marx vai dizer textualmente, né? Ele vai citar textualmente, ela vai dizer não, desculpa, ele vai citar textualmente. Partindo desse princípio, o Partido Operário Alemão aspira, por todos os meios legais, ao Estado livre e à sociedade socialista, à superação do sistema assalariado, juntamente com a lei de bronze do salário, e da exploração sob qualquer figura
a eliminação de toda a desigualdade social e política. O Partido Operário Alemão reclama, para preparar a via para a solução da questão social, o estabelecimento de cooperativas produtivas com a ajuda do Estado, sob o controle democrático do povo trabalhador. Há que chamar à vida as cooperativas produtivas para a indústria e a agricultura, num volume tal que surja delas a Organização Socialista do Trabalho Total. Isso tudo aí é uma citação, certo? Que Marx faz. Aí Marx é contestado da seguinte forma: as suas reivindicações políticas, quer dizer, do programa, não contêm senão a velha litania democrática, conhecida de toda a gente: sufrágio universal, legislação direta, direito do povo, exército do povo, né? São uma síntese, né, um simples eco do Partido Popular Burguês, da Liga da Paz e da Liberdade. Então, efetivamente, Marx investe, né, de forma bastante rigorosa, nem pode-se dizer que dura, contra uma proposta que realmente não passa do campo, né, do liberalismo burguês, né? Apesar de todo o seu fraseado, né, inclusive falando em conquistar o socialismo, no final, né, o que fica é essa ladainha aí, ou litania, né, como diz o Marx. E aí a gente vai para um segundo momento, né, de raízes históricas do revisionismo. As políticas internas de Bismarck, na qualidade de chanceler da Alemanha, caracterizaram-se por uma luta contra supostos inimigos da Prússia, seja buscando limitar a influência da Igreja Católica e do seu braço político, né, o Partido de Centro Católico, por meio de diversas medidas, seja germanizando os grupos não alemães da população do Império Alemão. A outra suposta ameaça era a ascensão do Partido dos Trabalhadores Socialistas, mais tarde Partido Social Democrata da Alemanha, cujo propósito declarado era estabelecer uma nova ordem socialista através da transformação das estruturas políticas e sociais existentes. A partir de 1878, Bismarck procurou reprimir o movimento social-democrata, proibindo suas organizações, assembleias e a maioria dos seus periódicos. Por outro lado, ao instituir um sistema de previdência social, esperava ele, Bismarck, ganhar o apoio das classes trabalhadoras do Império. Bismarck sentiu a necessidade de enfrentar com habilidade a combativa classe operária alemã. Foram aprovadas leis que melhoravam sensivelmente a qualidade de vida dos trabalhadores. Não vamos escrever aqui, mas, inclusive, são um conjunto muito grande de leis que envolve, inclusive, questão relativa à educação, né? Questão relativa à proteção mesmo, né, do trabalhador dentro do emprego, né? Salário, aposentadoria, enfim, esse conjunto de direitos, né, que fiquem fechados aí, né, como previdência social. O Partido Social Democrata alemão era marxista e era uma referência para todos os partidos revolucionários da Europa. Uma vez legalizado, ele cresceu muito, né? A sua militância se expandiu de uma forma surpreendente, né? Inclusive numa época que a Alemanha se tornava a segunda potência industrial do mundo. Então ele cresce muito e muito dentro da classe operária, certo? No final do 19, um dos seus principais dirigentes, Eduard Bernstein, formulou uma tese em que se distanciava do marxismo, sustentando que era possível atingir o socialismo por meios pacíficos, através de sucessivas reformas progressistas no quadro institucional. Bernstein preconizava um regresso a Kant e investia fortemente contra a dialética hegeliana. O fato é que Bernstein causou grande turbulência no interior da social-democracia alemã, ao refutar publicamente as teses oficiais propugnadas pela liderança marxista do partido. E, ao mesmo tempo,
propôs claramente uma revisão crítica do pensamento de Marx, desferindo sérios ataques àquilo que considerava seu elemento nefasto, que era a dialética hegeliana, né? Que nem é dialética hegeliana, né? A dialética de Marx é uma dialética marxista, né? Ao defender a rejeição da filosofia da história marxista, considerado um obstáculo ao conhecimento científico da realidade social, Bernstein rompe com a perspectiva revolucionária, aderindo a um reformismo evolucionista, acreditando no potencial emancipador da democracia burguesa, que tornaria possível a tomada do poder por meios legais e pacíficos. Ele passa a sustentar a adoção de uma postura política conciliatória e de mitigação da luta de classe. Rosa Luxemburgo respondeu-lhe com uma crítica demolidora, tal como Lenin também o fez. Mas a tese revisionista de Bernstein causou bastante estrago e dividiu a social-democracia alemã, se bem que ele ficou com a minoria, né? A maioria resolveu seguir Rosa Luxemburgo e os demais dirigentes marxistas. E aí a gente vai tentar discutir um pouco, me parece essencial, como é que Rosa Luxemburgo entra, né, em defesa do marxismo e da revolução. Ou seja, Rosa Luxemburgo, na verdade, cria um contramovimento, né? Esse movimento forte, foi um movimento forte, né, o movimento do Bernstein. Rosa, né, consegue gerar um contramovimento, né? E, na verdade, ela joga por terra, né, as edulcoradas afirmações, ou adocicadas, se vocês quiserem, de Bernstein, demonstrando que o capitalismo não tinha superado sua tendência à crise, que o desenvolvimento dos monopólios e do sistema de crédito não diminuiu as contradições do sistema, e sim as agravava. Para Luxemburgo, portanto, as premissas objetivas do socialismo seguiam sendo válidas. O socialismo não era uma aspiração moral, nem um desejo idealista. Porém, uma possibilidade concreta e real baseada na análise das contradições do capitalismo moderno. Continua Rosa Luxemburgo. A contradição entre a socialização crescente da produção sob o capitalismo e a maior intervenção do Estado nessa esfera, por um lado, e a concentração da propriedade, por outro, seguia sendo uma premissa objetiva para o socialismo. A organização revolucionária da classe trabalhadora seria sua pré-condição subjetiva. As posições diferiam também em relação ao papel do Estado e da democracia parlamentar. Enquanto para Bernstein o Estado podia cumprir um papel progressivo na conquista do socialismo, por via da chamada ampliação da democracia burguesa, para Rosa o Estado se tornava cada vez mais capitalista e uma barreira insuperável para qualquer mudança efetiva. As relações de produção da sociedade capitalista, diz Rosa, se aproximam cada vez mais das relações de produção da sociedade socialista. Mas, por outro lado, suas relações jurídicas e políticas levantaram entre as sociedades capitalista e socialista um muro cada vez mais alto. O muro não é derrubado, e sim fortalecido e consolidado pelo desenvolvimento das reformas sociais e do progresso democrático. Somente as marteladas da revolução, ou seja, a conquista do poder político pelo proletariado, pode derrubar esse muro. Luxemburgo sustentava que o Partido Revolucionário dava importância à luta parlamentar e sindical, mas discrepava por completo com o revisionismo sobre os propósitos da mesma. Para os revolucionários, continuava falando Luxemburgo, as lutas parciais tinham o objetivo de preparar a classe trabalhadora para a luta revolucionária e fortalecer a consciência dos trabalhadores sobre a impossibilidade de obter uma mudança social profunda sem lutar pelo poder político. Para os reformistas, essas lutas supostamente reduzem gradualmente a própria exploração capitalista,
tira o caráter capitalista da sociedade capitalista e realiza objetivamente a mudança social desejada. Luxemburgo mostrava o absurdo da exposição de Bernstein, que considerava que o galinheiro do parlamentarismo está aspiado, né? Bom que se diga que está aspiado. O galinheiro do parlamentarismo era o órgão pelo qual se podia levar adiante a imensa tarefa histórica de terminar com o capitalismo e construir o socialismo, como se a burguesia pudesse ser convencida pelas boas intenções dos sociais-democratas de anular seus próprios privilégios e abdicar do posto de classe dominante sem luta. Rosa também questionava a liquidação do sujeito revolucionário na teoria de Bernstein, que substituía a classe trabalhadora por cidadãos. Uma dissolução dos antagonismos de classe é um sujeito abstrato, o cidadão, que era funcional à aceitação do próprio status quo capitalista. E aí vocês observem que, além dessa abstração, ou desse sujeito abstraído, nós temos o povo, né? Chega a eleição, essa palavra passa a ser usada de uma forma, né, uma aberração, né? Não existe povo, né? Isso é uma abstração, né? O povo é dividido em classes sociais. Finalmente, Luxemburgo apontava que Bernstein recaía em teorias pré-marxistas, que declaravam uma transformação gradual e pacífica da sociedade capitalista, elaboradas em um momento em que a classe operária recém começava a dar seus primeiros passos. Seguir sustentando ideias, né, essas ideias, no começo do século XX, não significava retornar às botas de 7 léguas da infância do proletariado, mas sim às débeis e gastas pantufas da burguesia. Aí vai um pouquinho de ironia, né? Nos últimos trechos, né, de Reforma e Revolução, Luxemburgo defendia o materialismo histórico contra o vulgar evolucionismo do progresso de Bernstein, que se firmava no idealismo liberal, atacando a dialética. A luta teórica de Rosa Luxemburgo contra o revisionismo preparou as batalhas que ela teve que encarar nos anos seguintes, frente ao crescente oportunismo da direção social-democrata. Mais de 100 anos depois que Rosa Luxemburgo escreveu Reforma ou Revolução, novas correntes reformistas voltam a defender as ideias utópicas e reacionárias da humanização do capitalismo e da ampliação da democracia liberal, como se não tivesse passado todo um século de história de lutas da classe operária contra o capitalismo. Bem, um terceiro momento, né, desse revisionismo, né, e desse reformismo é dado pelo que eu estou chamando de keynesianismo e o estado de bem-estar social, algo que acontece entre 1945 e 1975, né? Então, no período pós-guerra, há uma combinação desse modelo de produção fordista, né, com as ideias de Keynes do estado de bem-estar social. Nesse leito, surge o argumento de um novo papel que o Estado estaria exercendo. As classes estariam se transformando de tal forma que já não caberia mais situá-las como antagônicas. A nova configuração da sociedade capitalista dos países centrais teria elevado o padrão econômico dos trabalhadores de tal forma que a classe operária efetivamente havia sido integrada ao capitalismo. A ampliação desse novo formato para todo o planeta representaria o fim do conflito entre trabalhadores e burgueses. O crescimento da riqueza produzida propiciaria, através desse pacto, que uma maior parte fosse distribuída com os trabalhadores. O futuro do capitalismo parecia algo promissor para toda a sociedade. Contrariamente a essa utopia defendida pelos apologistas do capital, a história recente mostrou que esse sonho keynesiano, né, se transformou num pesadelo monstruoso, ou seja, depois dos anos 70, o capitalismo nunca mais conseguiu sair de crise, é uma crise em cima da outra, né? E, lógico, quem paga a crise é a classe trabalhadora, né? Tem outras questões ligadas aí, porque não dava para mundializar o estado de bem-estar social, né? É uma questão que eu não vou entrar, mas é uma questão que precisa ser analisada, né?
Ele deu certo numa dezena, uma dúzia de países, né? Não tinha como. Inclusive que parte desses ganhos era resultado da exploração imperialista sobre a periferia, né? Mas, continuando, se o modelo de Estado de bem-estar social foi instaurado com a intenção de elevar a lucratividade, com a diminuição da taxa de lucro, ocorrendo através do mesmo mecanismo, tal padrão produtivo passou a ser desinteressante para o capital. Se existe uma lei da qual o capital não aceita discutir, e muito menos que a descumpra, é a sua insaciável sede por lucro. Essa ilusão de que capitalistas e trabalhadores compartilham um destino comum tem e teve, né, forte influência nas lutas políticas, pois é o fundamento da ilusão de que o Estado e o direito são instituições sociais que representam os interesses de toda a sociedade. A aparência do Estado, naquela quadra histórica, 45, 75, parecia contradizer com a tradição marxista que descrevia o Estado como organismo necessário à manutenção da dominação da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, mas só na aparência, né? Veja-se que existia uma contradição na exterioridade imediata do Estado de bem-estar social, com o conceito de Marx sobre a essência do Estado. Na acepção de Marx, o Estado não pode alterar radicalmente a realidade da sociedade, independente do interesse administrativo de quem esteja à sua frente. Não interessa quem está à frente do Estado burguês. O Estado burguês não pode, né, mudar essa realidade. Não se trata de um determinismo de caráter subjetivo. Trata-se de uma constatação da função histórica desempenhada por esse complexo social, não sendo outra senão auxiliar a classe hegemônica no controle da classe trabalhadora. Uma análise mais aprofundada, com o auxílio da história, demonstra que essa aparência do estado de bem-estar social esconde uma muito bem elaborada estratégia que possibilitou o enfrentamento o enfraquecimento, da combatividade da classe trabalhadora naquele momento histórico, o que somente reforça a teoria de Marx sobre o caráter coercitivo do Estado. A história também demonstrou que as graves consequências para a classe trabalhadora dessa ilusão não foram poucas e se tornaram graves e urgentes com a chegada das crises subsequentes. O estado de bem-estar social pode ser compreendido de forma abreviada como um movimento realizado por menos, já falei isso, né, por menos de uma dúzia de países centrais que teceram uma malha, né, de exploração em relação aos países periféricos, né, através de suas empresas transnacionais, e aí, como esse lucro, né, fluía para o centro, ele podia ser distribuído, né, com os trabalhadores. Bem, então uma questão que interessa, né, já caminhando aí para o último um terço, né, como e quando participar de eleições burguesas? A pergunta, pode-se participar de eleições burguesas, tem como resposta um sim, pode-se. A pergunta, deve-se participar, em geral, de eleições burguesas, tem como resposta um talvez. Participar ou não de eleições burguesas não é uma questão de princípio, mas exige uma análise materialista de cada situação concreta. Lenin e Bukharin, nas teses sobre a questão parlamentar, colocam as questões fundamentais e que continuam válidas até hoje. Em primeiro lugar, a necessidade da tática, da linha política e da ação militante partirem de uma análise concreta da realidade concreta. Em segundo lugar, a centralidade da luta e da linha de massas para a causa proletária e revolucionária, e não um discurso difuso dirigido ao povo, apenas visando a conquista do voto e a vitória eleitoral. Sei que estou falando coisas que todo mundo aqui sabe, né? Escuta todo dia, inclusive, né, em todas as eleições. Antes de qualquer decisão sobre participar ou não de eleições, é preciso ter claro que, para garantir sua dominação política, o Estado burguês precisa organizar periodicamente, no caso brasileiro de 2 em 2 anos, eleições
que demonstre que na superfície epidérmica da sociedade todos são iguais e possuem uma arma, o voto. A hegemonia ideológica garantida através dessas eleições, onde predomina o poder econômico e a possível compra de votos, faz com que a dominação política exercida sobre o conjunto da população pareça legítima. Afinal, ocorreram eleições, não é? É essa a função principal das eleições burguesas. Sabemos que o verdadeiro Estado capitalista é formado por um núcleo duro e totalmente isento de qualquer escrutínio popular. Trata-se de um poderoso aparelho burocrático e militar, as Forças Armadas, as polícias, os tribunais, as prisões, o conjunto de setores da administração pública e econômica, que se reproduz de maneira praticamente independente. É preciso entender que os dois elementos, a militarização e a burocratização, vêm sendo reforçados. Por um lado, os pendores democráticos da burguesia, que nunca foram grandes, estão desaparecendo. A predominância de um Estado de exceção permanente é visível. É, inclusive, uma análise de Agabe, né? O presidente do Brasil continua disposto ao autogolpe, né? Parou de falar, mas não esqueceu. O presidente dos Estados Unidos já disse que não entrega o cargo se perder as eleições. Então, esse é o exemplo da democracia burguesa, né? As nossas esquerdas institucionais nunca lembram, muito menos citam, as questões, as teses sobre a questão parlamentar. Contudo, andam com o esquerdismo, doença infantil do comunismo, debaixo do braço. Deixamos claro que o esquerdismo critica corretamente um certo voluntarismo e revolucionismo de uma esquerda pequeno-burguesa e jovem, que quando envelhece vai para o centro e às vezes para a direita. Não tem nada a ver com essa discussão aqui, né? A participação em eleições e as candidaturas operárias, assim como sua participação nos parlamentos, se eleito, deve estar subordinada aos objetivos de longo prazo do proletariado e dos trabalhadores, que é a superação do capitalismo e não sua conservação. Ou seja, como ação política complementar, a tática parlamentar precisa ficar inteiramente subordinada às ações de massa extraparlamentares e é o objetivo político principal do desenvolvimento da luta para a destruição do Estado capitalista, utilizando as eleições e o parlamento como espaços de denúncia, agitação e propaganda. As pesquisas apontam que os trabalhadores e trabalhadoras estão recusando as esquerdas institucionais cada vez mais. Há um sentimento de que as eleições não resolvem nada. Vamos culpar as massas? Chamá-las de pobre de direita? Ou vamos utilizar o materialismo histórico e dialético para entender aqueles sentimentos? Os partidos de esquerda estão se afastaram dos locais de trabalho e de moradia dos trabalhadores e trabalhadoras. Aparecem nos morros, nos bairros periféricos e nas palafitas apenas em época eleitoral. Como exigir uma consciência avançada daquelas pessoas? Sabemos quantos militantes valorosos, sérios e honestos existem nas bases dos partidos da esquerda institucional. É para eles que estamos falando. Para eles é chegada a hora da verdade. E a questão será colocada assim: continuar fazendo uma política reformista e estéril ou romper com a inércia e voltar para os bairros e as fábricas, ajudando na organização independente e anticapitalista da classe trabalhadora. Caminhando realmente por fim agora, quais são as nossas tarefas? Para além da pandemia, quem lembra de eleições passadas percebe que há desencanto e desalento. A maioria das classes trabalhadoras irá votar sem esperança, não de resolver, mas mesmo de minorar suas terríveis condições de vida e de trabalho. Compressão de salário, aumento dos preços, né? Inflação, intensificação da exploração, porque continua empregado ou porque encontra, né, um emprego,
desemprego, desocupação e, por outro lado, desespero e mais desespero quanto ao futuro. Uma conjuntura perfeita, inclusive, para o poder econômico manipular e até comprar a eleição. A ditadura militar de 64 a 85 desorganizou os movimentos pela repressão, mas a classe trabalhadora se organizou nos bairros e nas empresas e rompeu nos finais dos anos 70, lutando, inclusive, pela redemocratização. Nos primeiros anos desse século XXI, ao abandono de uma linha de atuação independente e pela subordinação dos interesses dos trabalhadores aos interesses dos capitalistas, via de regra, em nome da preservação de empregos, cada vez de pior qualidade, e um número também não suficiente, né? E de estreitas políticas de auxílio financeiro. As ações dos governos de centro-esquerda foram derrotadas, e o preço a pagar é o descrédito. Para a esquerda, que defende estrategicamente a independência da classe operária, cabe propor uma linha de ação que seja a mais favorável para construir e fortalecer a organização nos locais de trabalho e de moradia. Historicamente, os socialistas sempre focaram nas candidaturas proporcionais. No caso brasileiro, deputado e vereadores. Não vemos razão para nenhum apoio à disputa pelo executivo municipal. A eleição de um prefeito depende do apoio da burguesia residente, o que tem interesse econômico na cidade, depende do apoio das classes médias. Assim, não se poderia levantar posições anticapitalistas. Não dá para esperar isso, né? Além disso, prevalece a ideia, né, e ela não é minha, né, ela é dita toda hora, que se trata de um gerente. E gestor não se elege, se escolhe pelo currículo e por entrevista. Do nosso ponto de vista, o candidato a vereador, né, deve concentrar-se ou concentrar sua campanha organizando núcleos de apoio que, se eleito, transformar-se-ão em núcleos de mandato com capacidade de levantar, junto à população, as principais reivindicações de cada localidade. Em caso de derrota eleitoral, esses núcleos continuariam como centro dirigente das lutas de cada localidade. Um papel fundamental desses núcleos seria de organizar debates, desde questões locais, como iluminação pública, calçamento e saneamento, até questões nacionais. Em termos de plataforma, os candidatos à vereança deveriam denunciar as condições de vida dos trabalhadores e mostrar essa situação como resultado do próprio capitalismo. Apresentamos aqui uma plataforma que nos permitiria apoiar algum candidato a vereador. Exigir do Executivo Municipal a abertura e revitalização de biblioteca para o bairro, atualizada em relação aos livros e a recursos tecnológicos. Criação de bibliotecas volantes, que levam o conhecimento até a casa dos trabalhadores. Redução das tarifas dos transportes coletivos e seu congelamento por 4 anos. Amplo programa de habitação em conjunto com o Executivo Estadual, no sentido de acabar com as moradias perigosas, como as palafitas e as encostas dos morros. Construção de novas escolas e revitalização das existentes, dotando-as de novas tecnologias, né, e contratação de professores. Construção de creche por bairros para permitir uma volta mais tranquila das trabalhadoras ao trabalho. Boa noite e muito obrigado a todos vocês. Ok. Obrigada, professor, pela exposição. Vou passar a palavra para o Mandacaru agora, para ele entrar aí no debate, e todos e todas que estão assistindo, se quiserem enviar contribuições, perguntas pelo chat, e no final a gente abre aí para fazer um debate também, ok? Vai lá, Mandaca. A internet aqui está bem complicada, está cortando,
Vamos tentar, vamos ver se ela consegue não dar fiasco aí nesse período da minha fala. Bom, eu queria começar, primeiro, extremamente contemplado com a fala do camarada aí, Gladiano Barbosa, que a ponto de ficar com receio de ficar repetindo coisas, né, que foram tratadas. Mas a primeira questão que eu trago é que a relação entre eleição e classe trabalhadora, ela geralmente é colocada de uma maneira equivocada. Porque para quem pretende a transformação da sociedade em torno dos interesses da classe trabalhadora, uma transformação socialista da sociedade, a participação da eleição, ela não é um princípio, assim como a não participação não pode ser um princípio. É preciso compreender que essa transformação da sociedade, transformação socialista, é obra da classe trabalhadora em movimento, no seu movimento de desenvolvimento político, organizativo. A participação eleitoral é uma possibilidade ou não, a depender de uma série de questões. Mas a principal questão, ela não é tratada pelo grosso das forças de esquerda que estão colocadas, inclusive as que se colocam como socialistas ou comunistas, que é a questão da organização de base da classe trabalhadora. E não é só a questão do trabalho de base, vai visitar a base, conversa com Dona Maria. É o processo de organização, de mobilização, de construção de uma musculatura da classe trabalhadora. Colocar a classe trabalhadora em movimento, seja no local de moradia, no local de trabalho, na escola, vai trazendo a condição concreta da classe trabalhadora se perceber como classe e perceber a mudança da sociedade como algo possível e aprender a fazer esse processo de transformação. O que acontece, o camarada Gladiano trouxe todo um processo histórico, aí das idas e vindas, né, da participação, da relação da classe trabalhadora com as eleições. E eu queria trazer qual é a função, então, das eleições, no caso, para a classe trabalhadora. Né? Ela vai depender de cada período da história, ocorreu de uma maneira diferente, e a gente pode observar os porquês. Né? Por exemplo, onde nasce a social-democracia, ou seja, a lógica de que dentro de um acordo do Estado democrático de direito, da democracia burguesa, a classe trabalhadora poderia conquistar vantagens, que é essa visão da social-democracia, que nasce em 49, ali na França, né, e se espalha, vem essa ilusão de que o conflito entre as classes trabalhadoras, a classe trabalhadora, a classe burguesa, enfim, as classes que estão colocadas, ele pode ser apaziguado pelo Estado. Essa é a ilusão inicial, a ilusão de fundo da participação eleitoral como princípio. É que o Estado, se ele for tomado eleitoralmente, ele pode transformar o que era conflito, contradição, no caso, entre a classe trabalhadora e a classe proprietária, burguesa, os empresários, enfim, quem explora o trabalho e quem vive de vender sua força de trabalho, é como se a esfera do Estado burguês, o Estado que está colocado, a eleição pela representação dentro do Estado democrático de direito, pudesse fazer essa harmonização dos interesses. Quando o conflito, a contradição entre a classe trabalhadora e a classe burguesa não está na política, está na sobrevivência direta, individual e como classe. Não é? A classe trabalhadora, ela vem de vender a sua força de trabalho. Vender a sua força de trabalho para alguém. Alguém que vive de ter organizado o capital
e contratado força de trabalho. E aí, de onde vem o dinheiro de um? Vem da exploração do outro, vem da desvantagem do outro. Nessa relação direta, o trabalhador produz o todo e fica com uma parte que representa somente o seu acordo de sobrevivência, representa somente o que o mercado considera que ele precisa consumir, porque o salário, a renda do trabalhador, ela é o conjunto de mercadorias, ela representa, na prática, o conjunto de mercadorias que aquele padrão de vida de classe trabalhadora, daquela profissão, consegue dar. Depois você paga todas as contas de aluguel, de luz, enfim, se morar em prédio, condomínio, de feira, de tudo, todos esses gastos básicos, não te sobra nada. O salário é o que produz, o que reproduz o trabalhador para aquele mês. O resto do que ele produz vai para o patrão. Aí o que acontece com essa ilusão social-democrata e essa ilusão reformista e revisionista depois, né? Acontece que se acredita que fazendo leis que tragam mais igualdade de direitos políticos, a vida vai ficar melhor. E pode ficar melhor em determinados momentos. Mas aí é quando a gente esquece da relação econômica direta. O capitalismo é um regime de concorrência. O regime de concorrência ele tende à crise. A crise é muito simples compreender essa coisa, porque é como qualquer regime de concorrência significa que alguns vão ganhando e outros vão perdendo. Na vida real do desenvolvimento do capitalismo, os primeiros ganhadores, o que eles fazem é engolir os perdedores e se tornarem mais fortes. Então, isso vai uma sequência de vitória e vitória para quem já é o maior. O capitalismo é um regime em que os primeiros vencedores do laissez-faire lá, da livre economia, do livre mercado, do início do processo do capitalismo, são as maiores empresas até hoje. Na verdade, as empresas os burgueses, os empresários, as empresas que entraram nessa lista dos principais do mundo, são ou esses primeiros do século XIX, ou os que inventaram novos ramos industriais ou não industriais. Como, por exemplo, você vê toda essa... O Jeff Bezos da Amazon, o cara do Facebook. Ou seja, é todo um novo setor econômico. E esses caras são os pioneiros desse setor. E são os que estão no topo das maiores riquezas mundiais. Mas o que é que tem a ver isso com a questão das eleições? É que a eleição ela vai decidir, basicamente, aquele gabinete que garante os interesses desses caras que são os mais ricos do mundo. É disso que se trata. Na prática, a gente pode escolher a chibata, se vai ser um camarada nosso que vai dar chibatada nas nossas costas, ou se vai ser um inimigo que vai dar chibatada nas nossas costas. Mas a chibatada vem. Os 13 anos de governo do PT, que nasce das lutas operárias, que nasce de um projeto de transformação da classe trabalhadora, construído pela classe trabalhadora, ele deixa muito claro esse limite. Porque não está no interesse político meramente, está nas relações econômicas efetivas. Isso quer dizer que participação eleitoral não serve para nada em momento algum? Isso aí dizer isso seria tão equivocado quanto dizer que é necessário participar o tempo inteiro. Ao longo da história, essa relação com a disputa eleitoral teve momentos diferentes. E em cada momento você precisa fazer a leitura concreta da realidade concreta do que significa participar nesse momento. Não é? A gente chegou num momento em que não adianta eleger quem quer que seja, porque não existe a musculatura da classe trabalhadora. Não é possível a gente imaginar um governo dos trabalhadores se a gente não tem uma musculatura política da classe trabalhadora, se a gente não tem a classe trabalhadora discutindo política no seu dia a dia. Quando acontece isso, que é o que acontece conosco nesse momento da história, ou seja,
partidos, tem vários programas comunistas, revolucionários, partidos de toda a linha, mas não tem a classe trabalhadora minimamente mobilizada, organizada, em luta, para bancar o seu programa, para bancar os seus interesses. Aí o que acontece? Se organizam partidos que são basicamente meramente eleitorais para conquistar o que o Glodionov falou ali, o cidadão, não é o trabalhador. É a disputa do cidadão, da cidadania, da estrutura dessa democracia que está aí. Só que essa democracia que está aí serve basicamente para manter a relação de exploração do trabalho e o lucro dos grandes setores econômicos. É para isso que serve. Por isso que os governos, nesse momento da história, em que a classe trabalhadora está esfacelada, desorganizada, desmobilizada, em que os revolucionários, os socialistas, a esquerda, de maneira geral, infelizmente está longe de uma inserção, de enraizamento na classe trabalhadora, abriu-se esse espaço para que a direita conservadora dominasse corações e mentes. Se a gente for perceber, o que fez a eleição do PT, do Lula, todo aquele projeto ali, a vitória do projeto democrático popular no Brasil, o momento de vitória, foi fruto dos períodos em que a gente estava organizando a classe trabalhadora pela base. E é muito irônico na história em que olhar que o momento mais rico de criação desses mecanismos de inserção direta na classe trabalhadora se deram justamente sob a ditadura militar. Foi ali que as grandes experiências de inserção silenciosa na classe trabalhadora, e não esse mecanismo espetaculoso e meramente eleitoral, gerou um processo social em que, primeiro, a Constituição, primeiro derrubou a ditadura. Quem derrubou a ditadura, quem não é nem que derrubou, né? Mas o que gerou a desestabilização tal na burguesia, que ela disse, chegou, deu desse negócio, vamos tentar de outro jeito, foram as greves que começaram metalúrgicas, não é? Mas se expandiram para várias categorias que ocorreram ali a partir de 77 e que já vieram sendo organizadas pela base a partir de quando começou a ditadura. As organizações, algumas foram para a guerrilha, outros posterior, mas teve organizações que foram para o seio da classe trabalhadora, fazer trabalho clandestino, nas fábricas, por exemplo, não é? E todos os movimentos que surgiram ali na ditadura surgiram a partir dessa movimentação de organizações socialistas que mergulharam no seio do povo, nas escolas, nas fábricas, nos locais de moradia. A esquerda se fortaleceu junto à classe trabalhadora dessa maneira nos anos 70, em torno de uma bandeira reformista e conciliadora que gerou o PT. Ao longo dos anos 80, esse trabalho se consolidou com sindicatos, nascimento do movimento sem terra, enfim, um processo grande de enraizamento do pensamento de esquerda no seio da classe trabalhadora. E, ao mesmo tempo, foi quando houve a virada, em que a disputa eleitoral foi se tornando cada vez mais central e estar na base da classe trabalhadora deixou de ser para mobilizar, organizar a classe trabalhadora na sua luta direta e passou a ser só para trazer aquelas pessoas mais populares, mais organizadas, os melhores quadros, para dentro dos gabinetes de vereadores, de deputados. E isso ocorreu nos anos 80 ainda. E isso foi transformando, inclusive, o próprio PT. A maneira de decidir as coisas dentro do PT, por exemplo, deixou de ser nas bases sindicais e populares, e passou a ser nos gabinetes, porque o gabinete é que concentrava a verba e os quadros, e, no caso, a pauta também da organização, não é? Cada vez mais foi se dominando a necessidade de eleger, foi rebaixando o processo do que é que a gente quer, e
fragmentando a mobilização de base. Passou a ser uma mobilização meramente eleitoral. E esse caminho a esquerda perdeu na virada dos anos 80 para anos 90 ainda. Os movimentos sociais se desenvolveram, o movimento sindical cresceu de uma maneira conciliadora, por conta do advento ali do sindicalismo de resultado, da força sindical que surgiu. A CUT também deu uma guinada muito forte ali, final dos anos 80 e anos 90, para um sindicalismo de proposição, né? E tudo rumando nessa lógica social-democrata para tentar ter uma força eleitoral que pudesse ser um partido dos trabalhadores e ter reformas para melhorar as condições de vida direta da classe trabalhadora. Acontece que melhorar a condição econômica de vida da classe trabalhadora é importante, é fundamental, mas se ocorre sem um processo de mobilização, organização e formação política da classe trabalhadora ao longo de anos, e que a participação eleitoral depende de uma série de outros fatores, sem essa construção de musculatura, não tem como a gente pensar em transformação da sociedade. Qualquer participação eleitoral vai ser sempre a reboque, geralmente do partido da pequena burguesia, né? Aquele partido da classe média mais de esquerda e tal, que é esse pântano que a gente vive hoje. Eu acho que eu já falei demais também para um começo, vamos ver como é que fica aí o debate. É isso aí. Muito bem, eu vou ler alguns comentários aqui que foram colocados no chat. O Lucas Faria, ele colocou que acho que está muito bem claro que na atual conjuntura a participação no pleito burguês só tem servido à cooptação e rebaixamento de pautas. E depois, mais abaixo ali, ele também, vou aproveitar, né, dar continuidade aqui na fala do Lucas também, que coloca que tanto o PT foi tirado do poder sem qualquer tipo de resistência da classe trabalhadora, quadros e lideranças cooptados, ferramentas de massa e luta destruídos ou cooptados, que acho que tem a ver com isso com que o Mandaca estava colocando agora, né? O Francisco Lira, que é nosso camarada companheiro do coletivo Novo Germinal e do Centro Vitor Meyer, ele também traz um comentário, né, sobre esse tema tão instigante, polêmico e atual, que está relacionado com a contribuição de Rosa, que tinha essa questão como um tema recorrente de debate devido à experiência do partido legalizado na Alemanha e com forte peso eleitoral. O Pedro Pérez, que também é nosso camarada do coletivo Novo Germinal, ele pede para o Glaudionor que faça uma análise da relação entre o avanço do voto da classe trabalhadora nos partidos de esquerda da Alemanha nos tempos do Partido Social Democrata, né, o PCB em 1945, e no Brasil com o PT. E eu acho que o Lucas fez uma questão, também colocou uma questão agora no final. O Lucas pergunta, tendo em vista esse processo do PT, como que os camaradas veem o papel do PSOL, que repete a farsa dessa tragédia, e o PCB, que se coloca a reboque desse processo. Diga, Mandaca. André, você tem uma sugestão? Eu tinha uma sugestão para fazer aqui. Cabem, no máximo, 6 pessoas para participar aqui. Se não caberia a gente abrir para a participação de algumas pessoas que queiram participar, aí a gente passaria o link pelo Zap, a pessoa passa o número, sei lá, o WhatsApp, não sei como é que faz, mas para a pessoa aparecer a carinha da pessoa e a pessoa fazer a pergunta ou fazer a questão ao vivo aqui mesmo, direto. Não sei se é uma viagem na minha cabeça aqui. E eu acho que pelo avançado já do tempo, a gente já vai tá entrando agora em 1 hora de live, eu acho que era bom a gente abrir agora para vocês responderem as questões que foram colocadas e numa próxima, acho que a gente tenta organizar isso com antecedência, né? Para a gente não perder mais tempo. Não sei o que o Glaudionor acha, a minha opinião é essa. E eu abriria...
Tá certo. Eu concordo com você. Concordo com a camarada Andressa. Eu acho que a gente Isso. E para as pode próximas a gente responder, pensa em melhorando esses formatos, né? Das questões. Então, vai lá, Glaudionor. Apareceu uma pergunta aí do Pedro, mas eu não consegui anotar, não. Está na tela aí, vê se é essa aí, como pensar derrotar o imperialismo. Eu posso começar por essa, de Pedro Pérez. Eu acho que a grande questão, Pedro, é exatamente essa. É que o que a gente chama de partido de esquerda forte precisa ser um partido que tenha realmente inserção, né? Mesmo que a gente considere que alguns partidos de esquerda no Brasil, né, inclusive antes de 64, né, possa ter cometido muitos erros de linha política, né, mas, de certa forma, em algumas fases da história brasileira, eles, ou ele, porque a gente está falando basicamente do PCB, né, tiveram pelo menos essa inserção. Eu acho que a grande questão, né, é que os partidos que se consolidaram, né, nos últimos tempos, e aí eu acho que o principal é o PT, ele abandonou exatamente o feijão com arroz, se você me permite usar essa comparação culinária, né? Que é a questão de organizar as bases, entendeu? De discutir a partir do concreto, né? De fazer formação política, né? A partir da própria vivência daquelas pessoas. Né? No início o PT tinha essa proposta de nucleação, mas chegou um momento, a gente sabe, né? E que essa proposta foi praticamente implodida, né? Era visto assim com maus olhos mesmo, né? O PT tinha que ser um partido grande, de massa, que disputasse a eleição. Quer dizer, essa questão eleitoral dentro do PT não é uma coisa nova, né? É claro que depois do impeachment, né, de Dilma, ficou mais grave, né? E é uma das perguntas, inclusive, eu respondo daqui a pouco. Eu acho que a gente precisa, sim, a única forma de responder ao imperialismo, certo? É fortalecer uma alternativa efetivamente de esquerda, tá certo? Alicerçada nas fábricas, nas empresas, nos bairros, tá certo? Sem isso, o que Carlos chamou de musculatura, eu acho que é um termo bastante adequado, vou tomar emprestado, não dá para você pensar em reação, tá certo? Porque, na verdade, quando um partido, né, ele tende, né, a ser um partido da conservação, ele efetivamente não precisa grandes trabalhos, né? A coisa fica a nível do senso comum, né, da ideologia, né? Passa, né, a ideia de que é preciso preservar tais e tais e quais valores, certo? E toca-se a vida. Agora, um partido que quer transformar, ele tem que efetivamente se organizar de baixo para cima. E é isso que a gente não tem, e é isso que a gente precisa ter, né? Eu acho que o grande esforço, né? E acho que a gente não está se propondo a fazer isso sozinho, né? Eu acho, inclusive, esse debate, né, chama para a discussão muitos companheiros, inclusive, que estão na base de outros partidos, né? Já que a gente não está em partido nenhum, né? Nós formamos efetivamente um centro, né? Podemos até dizer que é uma forma de organização, né, que assume posições políticas, sim, né, mas não é um partido, né? Então a gente sabe que sozinho a gente não vai fazer muita coisa, mas também não está sozinho. Tem muita gente pensando parecido, pelo menos, com a gente. Eu acho que é isso, tem que juntar as forças, porque é chegada a hora de tentar, né, modificar aí esse quadro, né, de desalento mesmo, né? É como se as esquerdas não tivessem nada o que dizer. Eu acho que, no fundo, não tem mesmo, né?
Não tem mesmo. Aí eu aproveito, emendo e respondo outra pergunta que foi colocada aí. O impeachment de Dilma, certo? Demonstra claramente, certo, que há muito tempo, o PT, certo, já não tinha base de sustentação. Ah, não, porque o PT tem não sei quantos milhões, sei lá, acho que tem mais de milhão, né, de filiados. Isso não significa nada, certo? Não significa nada. Tanto é que a reação ao impeachment realmente foi muito frágil, certo? A burguesia achou que Dilma já não era necessário, tá certo? E que ela não ia ter coragem de fazer as mudanças na velocidade que a burguesia queria para recompor sua taxa de lucro. Então, tira simplesmente a Dilma, né? Sem nenhuma razão efetivamente justa, né? Do ponto de vista da ordem jurídica do país, né? E todo mundo depois admitiu que não havia nenhuma razão realmente para tirar a Dilma, mas tiraram, certo? E a reação do partido foi nenhuma. Por quê? Porque o partido não está em lugar nenhum. Não é uma crítica. Eu tenho muitos companheiros dentro do PT, respeito todos eles, tá certo? E quero, inclusive, estabelecer esse contato, né? Não, queremos, né? Porque a gente fala coletivamente aqui, tá certo? Queremos restabelecer, queremos conversar. Mas a gente precisa ser honesto e dizer não tem nada, certo? E veja, o resultado eleitoral vai demonstrar, certo? O quanto esses partidos estão distantes e quanto a direita e a extrema-direita, né, o discurso, inclusive, super conservador, né, perigoso, inclusive perigoso, porque proto-fascista está presente nas massas. Né? É como eu disse, não adianta dizer aí é pobre de direita. Não faz o menor sentido acusar o cara de ser pobre de direita. Não. O que a gente pode fazer em relação a isso? Porque é que a gente não só perdeu, né, o rumo, né? Está nessa confusão, certo? Como a gente também não tem resposta para quase nada. Quer dizer, quando eu digo a gente, eu estou ampliando, certo? Eu acho que o grupo ao qual eu me filio, né, o Centro Vitor Meia, né, o CVM, tem resposta sim. Inclusive, o que a gente fez hoje foi dar uma resposta para a questão eleitoral. Não só dar uma resposta, como a gente apresentou, e isso é um trabalho coletivo, isso é o coletivo CVM de Pernambuco, não sou eu, certo? Para a gente apoiar um vereador. O vereador que chegar e disser, não, eu estou fazendo exatamente isso, e eu vou defender essas propostas de congelamento do transporte, do preço do transporte, da tarifa. Vamos conversar. Isso é prova de que a gente não tem princípio, né, de sim ou de não, ou seja, de aceitar ou não aceitar de, né, eleição. A gente quer discutir quais são as condições para a gente participar de uma eleição. Bem, eu não sei se respondi tudo, mas respondi algumas coisas. Acho que Carlos pode entrar aí e responder mais alguma coisa. E qualquer coisa a gente volta, né? Se não ficar muito bem esclarecido. Bem, por enquanto o que eu Fala entendi. daquilo que ele falou, viu, Glaudenor? Oi. Oi, Carlos. Aquela coisa que o Lucas questionou sobre o papel do PSOL que repete a face dessa tragédia e o PCB que se coloca a reboque. Tu quer Veja que só bem. eu responda essa bomba aí, é? Não respondo. Eu também tenho companheiros, né, pessoas que eu respeito muito, que estão no PSOL, tá certo? Mas do que eu escuto, inclusive de pessoas, né, de militantes desse partido, as práticas não são muito diferentes daquelas do PT, certo? E assim, a solidez teórica, né, a clareza teórica também não é lá muito grande, certo? Por exemplo, eu quando pego um texto do pessoal, eu não sei para onde é que está passando a questão das classes sociais, não está claro para mim. E nesse sentido, eu acho que é um partido que junta,
né? Muita gente. Tem alguns quadros muito bons, tá certo? Mas, no fundo, não consegue superar, né, essa tendência de, mais uma vez, né, a gente volta para o tema que é nosso mesmo, hoje, se votar para o parlamento, tá certo? Inclusive, eu acho que, às vezes, de uma forma confusa, por exemplo, aqui se desistiu da candidatura de Paulo Rubens Santiago, certo? Para fazer um remendo, né, que pode dar errado. É outra coisa também muito grave. A esquerda institucional, aquela que está legalizada, disputando eleições, não faz autocrítica de nada. Em 16, quando Dilma caiu, o PT tinha que fazer uma autocrítica, certo? E, a partir daí apresentar um projeto para a sociedade. Eu não vou nem dizer que fosse para a classe trabalhadora, vamos dizer que fosse para a sociedade, mas tinha. O PT não fez isso, continuou, certo? Achando que nada tinha mudado, e mudou, eu insisto, o resultado eleitoral vai demonstrar isso. Em relação ao pessoal também, tá certo? Eu acho que os partidos que estão aí não compreenderam exatamente a essência da questão que se coloca para nós, certo? É romper essa prática, tá certo? De praticamente só se mobilizar em época de eleições. É voltar a fazer, certo? Exatamente o que a esquerda socialista, a esquerda revolucionária sempre fez, né? Que é se voltar para os locais de moradia e de trabalho, certo? E organizar os trabalhadores. E veja, onde existe um mínimo de avanço, né, onde as coisas se consolidam melhor, isso existe, certo? Por exemplo, questão da Bolívia, certo? Eu tenho algumas restrições em relação à Bolívia. Não acho que o BAS esteja efetivamente caminhando para o socialismo. Mas veja que é diferente. Os caras perderam o poder num golpe, né? Um golpe extremamente desonesto, né? Um golpe violento, né? Inclusive com atentados, né? Que pode ser julgado, né? Como crime contra a humanidade, né? E um ano depois eles recuperam eleitoralmente. Não dá para a gente fazer previsão agora, mas dá para a gente dizer o seguinte: para que isso acontecesse, é preciso que esse partido, né, em geral, o grupo, né, de partidos, de tendências, né, que faz esse governo, tivesse efetivamente organizado, certo? Tivesse efetivamente organizado, ou seja, que existisse algum nível de enraizamento, né, junto aos trabalhadores, principalmente junto ao elemento indígena, né? Então, esse enraizamento permitiu que não só ganhasse a eleição, como a direita que estava no poder reconhecesse, né? Talvez até com medo de uma retaliação. Eu não estou acompanhando passo a passo, né? Mas eu acho que a direita recuou. Não, está tudo bem, vocês ganharam, assumam, né? Então, isso só foi possível porque havia um mínimo de organização. Veja que, no caso do Brasil, a derrota, né, mesmo que através de um mecanismo ilegal, mas isso não interessa na nossa discussão agora, foi em 16, certo? E essa esquerda aí, inclusive o PT, continua apenas apostando na eleição. Acumula agora em 20, eu não sei o que é que vai acumular. Eu estou acompanhando, né, as pesquisas, estou, inclusive, escrevendo algumas coisas, né, estou analisando. Acumular agora para vir em 22. E aí o que eu acho é que nenhum desses partidos vão conseguir apresentar uma proposta, né, um programa minimamente consistente que possa enfrentar Bolsonaro. Se Bolsonaro mantiver esses 30%, 33%, corre o risco de ter 4 anos de Bolsonaro. E não adianta achar que se resolve com frentes e frentes, entendeu? Muito menos com o processo de impeachment
que o presidente da Câmara senta em cima mesmo, certo? Está sentado em cima de 50 processos já, e muito menos pedir ao eleitor que mande, né, que assina abaixo-assinada quanto a isso, contra aquilo. Não vai resolver, certo? A resposta não é essa. Então, nesse sentido, que eu fecho a resposta da pergunta que me foi feita, de que esses outros partidos também estão perdidos, certo? Eles podem, quando muito, se dizer à esquerda do PT. Tá? A esquerda do PT talvez esteja. Né? Mas não representa a alternativa. Não estão demonstrando representar essa alternativa. Acho eu. É isso. Eu agora, é isso? Primeiro que o centro da questão, de maneira geral, eu acho que o Chico, Francisco Lira, ali nos comentários, ele resume muito bem, que é assim, ó, deixa eu colocar na tela aqui, ó. A organização e a educação política de base e de forma independente é um caminho duro e pode parecer longo, mas é o que leva aonde se quer chegar, que é a coisa da defesa dos interesses efetivos da classe trabalhadora, não é? Quando a gente não tem essa musculatura da classe trabalhadora, musculatura política da classe trabalhadora, organizada, mobilizável em torno dos seus interesses autônomos, quando a gente não tem isso, a gente vai a reboque das classes que têm dinheiro, das classes que têm cultura organizativa, das classes que têm estruturas. Vamos a reboque. E, enfim, as questões ali dos governos progressistas e tal, né? Não cabe aqui, pelo menos não estamos fazendo nem demonização de nada disso. Estou entendendo que o debate nosso é outro. Mas falando dessas experiências, a partir do ponto de vista que a gente tem defendido ao longo da história, é que ou essas experiências avançam no sentido socialista, de poder popular, emancipação da classe trabalhadora, ou vão descambar em golpes. Ao longo da história, as experiências de progressismo social-democrata, mais ou menos radicais, têm sido a antessala de ondas conservadoras, cada vez mais complexas, porque, por exemplo, a gente não está vivendo agora a mesma onda conservadora, entre aspas, né, do nazismo, do nazifascismo, que também foi consequência, digamos assim, foi o que veio em seguida, foi a resposta ao crescimento aos governos social-democratas que teve na Alemanha, por exemplo, não é? E, no caso, na época ali, também é o crescimento da União Soviética, né? A Revolução Soviética e tal colocou. Mas hoje, essa onda conservadora vem por outro caminho, democrático, e tentando ressignificar o que seria a democracia, né? E a gente não faz mais isso. Não adianta ter governo progressista se não tem um processo de educação da classe trabalhadora para se emancipar como classe trabalhadora, para assumir poder político, para perceber que a sociedade pode funcionar de uma outra maneira, que a sociedade pode funcionar sem ser pela exploração da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora está em todos os postos de organização, de feitura, de qualquer coisa. Na verdade, essa é a grande questão. A burguesia, que foi um motor de transformação da sociedade na transição do feudalismo para essa sociedade moderna burguesa, ela agora é um atravanco. Ela não serve para nada. Ela só serve para lucrar. Só serve para ficar bilionária. Não serve mais para transformar a sociedade de uma maneira positiva, como em determinado momento ela serviu. Não é? Essa é a superação que a gente tem que dar. E esses governos progressistas, sinceramente, assim, ó, o que está acontecendo agora na Bolívia, eu quero muito que avance e que faça o governo que vai, uau! Mas não é o que me parece.
O que me parece é que esse é um movimento de recuo da classe trabalhadora na Bolívia. Nossa, como assim? Que louco! É a reação ao golpe. Gente, foi um golpe escroto, desculpa o palavreado, militar, miliciano, certo? Safado, sem dúvida. Mas o Evo Morales, ele recuou, ele saiu do governo, ele assinou a carta e disse, não, gente, tchau, deixa esse povo aí. Foi um golpe que foi aceito pelo golpeado. Essa é a postura da social-democracia. Naquele momento, a Bolívia indígena cercou. A Bolívia indígena cercou a Bolívia de La Paz, a Bolívia branca, cercou e estava morrendo, o pau estava cantando, e o Evo Morales bancou o Jango, né? Aquela coisa de, não, gente, pela paz, calma aí, eu vou para o Uruguai, ou não sei o que lá. Foi a mesma covardia, entendeu? Porque aí é uma diferença, por exemplo, da turma da Venezuela, que não é assim tirar aquele povo de lá, porque eles têm um processo de construção de base militarizada, inclusive, de poder popular, que é muito importante. Veja só, não dá para a gente cair no mecanicismo de jogar as experiências no balaio do ruim, no balaio do bom, e o que está no ruim é só ruim, o que está no bom é só bom. Essas experiências, elas são limitadas, mas elas são super avançadas em vários aspectos. E se a gente compara com a experiência brasileira, gente do céu, nem se compara nem de longe. Se você pegar todos os governos dessa onda democrático-popular, né, essa onda social-democrática latino-americana aí, a partir do Chaves, né, o mais recuado foram os governos do PT, os mais recuados. Os mais recuados. Outros desenvolveram outras formas mais avançadas, né, de organização da classe trabalhadora, de mobilização, só que tem esses limites da social-democracia. O Evo cedeu para seguir ao golpe para ganhar de novo eleitoralmente. E aí é o quê? Legitimar, então, o sistema, né? O Estado Democrático de Direito que está colocado lá. Vamos ver quais são as medidas que vão ser tomadas durante o governo. Mas um governo socialista que não promova um processo forte de educação política pela prática do exercício do poder da classe trabalhadora, eu não consigo entender como um processo que vai desembocar em emancipação política. Geralmente, é um momento do desenvolvimento do capital, que o capitalismo está em alguma crise e que acata esses governos progressistas até acumular forças para chutá-los fora, que foi o que aconteceu no Brasil. Não, pior, mais feio do que no Brasil foi no Paraguai. Não sei se vocês lembram do golpe também no Paraguai, que foi o início desses golpes, tentativa de golpe parlamentar no Paraguai, Honduras, Brasil, não é? Mas a galera é chutada, como colocou o Lucas ali também, o Glória falou. Por quê? Porque você não organiza o poder da classe trabalhadora. Você organiza a classe trabalhadora para obedecer. E a outro camarada colocou ali sobre essa coisa da classe média, né? De chamar pobre de direita, porque a galera que não obedece. E é uma posição de classe mesmo. Essa esquerda reformista é uma esquerda de classe média. Economicamente, é a turma que é educada para controlar os trabalhadores na linha de produção. E é isso que fazem na política. A social-democracia é uma representação disso na política. É uma representação dos poucos sábios que vão representar, que vão comandar essa massa de ignóbeis. E a revolução, o socialismo, a emancipação da classe trabalhadora só pode ser obra da própria classe trabalhadora em movimento. Vai ter eleição nesse caminho? Ué, depende de um monte de coisa. Vai ter governos? Depende de um monte de coisa. Depende do processo que a gente nem começou. Como esquerda, a gente se perdeu. Desde esse processo ali dos anos 70, que começou super bem, de organização, de enraizamento da esquerda, de várias frações da esquerda revolucionária socialista, em vários aspectos diferentes da vida da classe trabalhadora, realizando um cerco que gerou a musculatura da classe trabalhadora,
que gerou um partido, uma central sindical, um movimento social, social-democratas, reformistas. Esse é o limite. Veja só, não é a coisa do balaio, como a coisa do PSOL, do PT, do PCB, que foi colocado ali. Não cabe aqui fazer, a gente pelo menos não está se propondo a fazer esse julgamento individual de pessoas. Eu conheço gente valorosíssima em várias organizações dessas. Agora, você vai enxergar como movimento, não é? Primeiro, que o PT deixa de representar qualquer tipo de transformação social há muito tempo. Há muito tempo. Segundo, o PSOL tenta reviver o processo do PT sem ter a construção prévia que gerou o processo do PT. Então, é como se fosse um PT basicamente da classe média radical e não da classe trabalhadora, como o PT foi porque surgiu de um processo de organização e mobilização da classe trabalhadora. Esse é um centro. Como o PSOL não tem essa inserção concreta, não é resultado do movimento da classe trabalhadora, está o tempo inteiro dependendo de cidadania e não de classe trabalhadora, de convencer o cidadão e não convencer a classe trabalhadora. Essa é uma questão central disso aí. E é quando você vê o PCB, eu diferencio PSOL e PCB. O PSOL, para mim, é um partido social-democrata, que tem vários revolucionários dentro, tem tendências, frações, correntes, não sei como chama exatamente no PSOL, mas que são marxistas, comunistas, revolucionários, sem dúvida tem, sob uma organização social-democrata. E que a linha social-democrata é hegemônica desde o primeiro dia do partido. Isso aconteceu com o PT. E isso se repete com o PSOL. Não é? O PCB é outra coisa. Que aí também não cabe fazer toda essa crítica assim, nas organizações. Inclusive, é isso. Várias organizações valorosas estão dentro do PSOL. Não é isso. Estão como estratégia. E o PCB... eu, sinceramente, tenho o maior respeito pelo PCB, considero que tenta juntar os comunistas, não é? Mas tem uma atuação que ainda está muito nesse campo do movimento estudantil, da vanguarda, no sentido de alguns que estão ali para menos se inserir como classe trabalhadora e mais, né? Mas também não é... Já até me arrependi de dizer isso, porque, na verdade, eu conheço muita gente do PCB que faz outro tipo de trabalho, de inserção no seio da classe trabalhadora. Agora, realmente, a disputa da eleição, nesse momento, no Brasil, as eleições municipais, por exemplo, o governo do Boulos, o que é que pode trazer de acúmulo para a gente? Uma candidatura de Boulos à presidência. Para quê? Não vai ser o Bolsonaro. Muito melhor, não é? Muito melhor. Não é? Agora, para que lado vai? Leva a gente para onde nesse trem da história? Essa é a questão, né? Essa é a questão. Participar ou não participar da eleição, para mim, a resposta a isso depende de um processo anterior. Participar como classe? Como que classe? Representando o quê? As suas ideias, ou uma massa de classe trabalhadora que está mobilizada, que está organizada em torno dos seus interesses, visando a sua emancipação. Eu acho que essa é a questão. Não sei se deixei alguma coisa. Falei também um monte de bobagem aí, enfim. Muito bem. Eu acho que foi bem boa as colocações, o pessoal participando bastante no chat também. Deixa eu abrir aqui vocês também. Aí. Enfim, eu não sei se querem colocar mais alguma questão. Eu acho que a proposta para esse momento, para esse debate, era a gente levantar mesmo, entender que nesse processo que a gente está chegando
de eleições, o que a gente vem percebendo nas últimas, né, nos últimos processos eleitorais, é cada vez uma descrença maior por parte da população de uma forma geral, mas principalmente da classe trabalhadora, que é quem nos interessa, né, tá nesse momento falando e conversando, até porque o que as falas dos camaradas colocaram e que o pessoal vem colocando no chat ali está muito claro, assim, né? A classe trabalhadora ela é chamada a cada 2 anos a se pronunciar apertando os botões lá na urna eletrônica. É isso que vem acontecendo. E as pessoas estão perdendo realmente não é esperança a palavra, né? Mas estão cada vez mais descrentes desse processo. E isso vem gerando uma série de consequências, né? E acho que a gente, enquanto militantes de esquerda, seja organizados em coletivos, em organizações, a gente precisa, como o professor Claudionor falou, a gente precisa fazer esse balanço, precisa entender esse processo que a gente vem passando e realmente retornar ao trabalho de base, o trabalho com a base, o trabalho que acontece entre uma eleição e outra, não só esse trabalho que acontece nas vésperas da eleição. Se a gente quer avançar para além da eleição, acho que é esse o trabalho que precisa ser feito, que precisa ser retomado. E, enfim, não sei se os camaradas querem colocar mais alguma coisa. Eu acho que foi muito bom o debate, agradecer muito as pessoas que ficaram agora até o final. Que contribuíram, foram muito, muito valorosas as contribuições aqui no chat. Ficamos por aqui. Diga lá, professor. Diga. Calma aí. Deixa eu tirar, tá mudo. Tá. Aí, pode falar. Você podia começar a dispensar esse professor. Não, o que eu quero colocar, eu já coloquei, é só para reafirmar que a nossa proposta, enquanto centro, né, não é debater com direção partidária, certo? Até porque a gente compreende que a direção partidária, em geral, tem um compromisso que vai além da compreensão da própria conjuntura, ou seja, você está numa posição, certo? E você é obrigado, né, a submeter, inclusive, se não a um centralismo, que não é o caso, mas a decisões de maioria, etc. O que a gente está se propondo, né, é discutir, certo, com as bases desses partidos, certo? Com pessoas que efetivamente, certo, querem, juntamente conosco, fazer uma reflexão, né? Não é, veja, não se trata de nenhuma política de recrutamento, né, ou de chamamento, né? Até porque também o centro, né, é preciso um certo ritual, né, de aceitação das nossas propostas, né, dos nossos fundamentos políticos, né? Nós temos fundamentos políticos e para participar, então ninguém está dizendo assim, olha, o que a gente está dizendo é o seguinte, tem o centro, tem o novo Germinal, que é esse canal aí, que inclusive tem aí o Facebook, né? E essa proposta de discutir temas, a gente vai manter, inclusive vai vir em 2020 aí, a gente vai fazer um planejamento, aceitamos sugestão também de todos os camaradas e camaradas que estão participando conosco, né? Lógico, se for um tema que esteja muito distante daquilo que a gente discute habitualmente, a própria pessoa pode sugerir alguém. O canal não é fechado, né, a temas. Agora, o que é importante é isso, é que essas pessoas, né, que eu sei que são muitas, possam nos procurar para a gente conversar, certo? Para a gente dialogar, para a gente discutir. Porque tudo que foi colocado aí está visível, né? Está visível, veja. Sem querer implicar, não é implicando. O PT surgiu em São Paulo, surgiu junto à classe, né, operária. O PT tem em São Paulo agora, né, lógico, dentro de uma margem de erro de 3% e 95% de confiança, né, isso que a metodologia é essa, né, tem 4% de votos. Eu, se fosse
desse partido, eu estaria preocupado, certo? Porque, veja, o partido, há muito tempo, né, praticamente desde a Carta aos brasileiros, só aposta em eleição. Não aposta mais nada. E chega em São Paulo, tem 4%. É sério, é grave. Saiu, eu posso até reproduzir aí, é uma entidade que se diz independente. Eu não li todo ainda, mas os dados me parece que foram coletados corretamente. A metodologia de busca dos dados, né, não tem nada assim que pareça manipulado. Os resultados que eles chegam, a gente pode concordar, qualquer pessoa pode concordar ou não. Tem, acho que umas 30 e tantas páginas. É um documento que faz um levantamento e aponta todas as tendências, certo? É triste. É triste. É triste porque, inclusive, quem se propõe a fazer eleição, que não somos nós, devia fazer de forma, certo, a impedir que a direita tomasse conta do país eleitoralmente, e não vão impedir. A direita vai tomar conta do país eleitoralmente. Vocês vão ver como, quando sair o resultado, quantas prefeituras a direita e a extrema-direita bolsonarista, certo, vão conquistar. Então, como a gente não está disputando a eleição, isso não é um problema nosso. Pelo menos não enquanto responsabilidade direta, né? É problema nosso porque a gente vive no país, nós somos militantes, a gente se preocupa. Mas é o problema de quem está disputando a eleição. Então, a gente está aí aberto à discussão e realmente a Andresa disse tudo. Né? A discussão foi muito boa. Eu queria ler um poema. Eu acho que travou bem na hora que ele ia se despedir. Ele estava concluindo, né? Gente, Sim. muito massa esse debate, velho. Arretado, muita galera participando. Pouca gente assistindo, mas todo mundo está assistindo, está participando. Engajamento é muito importante nessa coisa de internet aí, viu? Viu a pergunta ali, ó, do Anderson Martins, né? Essa é a pergunta que fica, né? Eu acho que a resposta para isso aí, ó, primeiro, a resposta da classe trabalhadora, dos comunistas, tinha que ser uma resposta organizativa. Não existe esse processo de organização de base, da base da classe trabalhadora. Então, depende da sua situação local, dos grupos com quem você se reúne. Não tem uma fórmula assim para dizer, não, né? A questão principal é não cair nas ilusões, né? Sobre tudo isso. Gladiador, camarada, conclua aí o que o senhor estava falando e cortou, que eu quero ler um poema depois para até finalizar. Não, basicamente eu terminei. É aquilo mesmo, Carlos. É aquilo. Leia o seu poema. Viu? Assim, ó, as pessoas estão acostumadas a quererem, e eu também, todo mundo, a querer um lugar quentinho, né? Um lugar pronto, assim, uma resposta pronta e um caminho fácil para acertar. Só que é muito mais complexa a vida real do que isso. E o debate central que a gente traz é a necessidade da organização de base da classe trabalhadora em torno dos seus interesses históricos. Se não tem isso, o debate eleitoral ou não eleitoral perde o sentido prático, não é? Você vai votar, tem um que você acha mais ruim, outro menos ruim, entendeu? Organiza quantos trabalhadores? Essa é a questão central, pô. Porque, enfim, né? Essa é a questão. Mas deixa eu ler. Andressa, camarada que está coordenando, eu posso ler o poema para finalizar? Como é que é? É da minha própria autonomia, o poema, viu? Leia, então, e a gente já vai para o encerramento, então, né? Encerramos com o poema. Pode ser.
Tá, desculpa, fala aí. Fica legal encerrar com poema. Isso, encerramos o seu poema. Vai lá, Mandar. Antes de desligar, a gente não tem essa lida assim, né? A gente é tudo meio coroa. Então, ó, curte aí o bagulho, clica no dedinho, se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal. A gente tem também uma página, está começando, está tudo começando agora, né? Centro Vitor Maia, nesses canais do Centro Vitor Maia de Pernambuco, o Novo Germinal Coletivo, a gente tem uma página no Facebook, você procura lá Novo Germinal, né? No Facebook, acho que aqui na descrição do vídeo a gente coloca ali os links, e tem esse canal aqui, que a gente está começando a fazer essas coisas aí, né? Vamos continuar. E pode ampliar também, dependendo do que vem pela frente. A gente está bem empolgado para fazer isso. Então, de novo, curte aí, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Não segue a gente no Instagram, porque a gente não tem ainda Instagram. Mas quando a Andressa disser que pode, eu vou ler o poema. Vai, coloca o seu poema e a gente encerra com ele, ok? E agradecer novamente a todos que ficaram até o final e agradecer as contribuições, foram muito valorosas e acho que engrandeceu bastante o nosso debate. É isso, um abraço. Primeiro eu queria contextualizar que esse poema aqui é de 2014. 2013 para 2014, tá? Chama-se Adeus ao Velho Ciclo. A lâmina da história não perdoa nem pune, passa precisa e rente, e serena e indiferente. Eita, me perdi. Caralho. Desculpa, gente. A lâmina da história não perdoa nem pune, passa precisa e rente, e serena e indiferente, ceifa, rasga e dilacera toda a carne vã, demente. E tudo na história renasce e segue para a próxima crise. E a carne dilacerada, classe desorganizada, sofre, sangra, cicatriza, e revigora, e engrossa, reaviva e espera a próxima navalhada. A classe trabalhadora, a pedagogia dos talhos. Tomara que as cicatrizes desvelem o fato central apreendido na estrada. Tudo se transforma. Do seio do velho vem o novo. E o fundamental é não estar tão certo a ponto de não enxergar na realidade concreta o momento propício, a estratégia adequada, perceber, libertar e se dispor a construir um novo ciclo. Perdemos o nexo com a classe, e o novo não vem de outra parte. Não vem do radicalismo, nem do pacifismo da pequena burguesia de esquerda, nem de gabinetes ou indivíduos, por mais geniais que sejam. Nem mesmo vem das ruas, conforme gritamos. Das ruas tem vindo o cancro, das saídas simplórias do senso comum. A rua é o espelho do povo. Olhai a Ucrânia, a Venezuela, a Bolívia e o nosso próprio umbigo. O novo vem e virá da classe, da base da sociedade produtora de mercadorias. Virá dos produtores de tudo, produtores sem produto, expropriados, privados dos meios e ferramentas de sobrevivência. Nós, que oferecemos nossa vida em retalhos aos proprietários privados dos meios de se viver. Já soubemos esse caminho entre a teoria e a classe, mas algo se perdeu. O convés tem ratos mortos, muita ferpa e ferrugem, mas parece mais limpo do que em outros tempos. No porão, entretanto, sob a pressão de não parar o barco, a mesma multidão rema como desde sempre. E sob o seu lombo ardem as mesmas chibatadas. Mas agora podemos escolher, a cada 4 anos, o nome do feitor,
para aplicar-nos a chibata. Podemos até indicar um companheiro que cumpra bem o serviço. O que buscamos nas urnas? O poder que não organizamos como classe? Estarmos nós no comando do Estado burguês e não a burguesia em pessoa? Nós quem, no caso? O que nos aguarda e nos transforma na lógica intrínseca desse Estado? O que já foi moldado? De que classe mesmo estamos falando? Em Roma, como os romanos, devagar se vai ao longe. O momento é de descenso, de recuo, de acúmulo de forças. E entre sofismas, consolos e lugares comuns, perdemos a noção materialista mais simples. A consciência caminha por onde os pés pisam. E a pragmática da política, do concílio, da correlação de forças, sempre desfavorável, foi deixando nossa tão cara socialista, cada vez mais com jeito, cheiro e penteado da velha social-democracia. Agora aprendemos a vencer e vencemos em todas as instâncias do velho poder estatal, jogando o jogo dos abutres, dos acordos, dos engodos, dos embustes, sovando a carne dura da classe explorada a toques de trabalho e porrada, manipulando o sentimento popular com pão, circo e sobras, contendo a revolta, molhando os pavis, evitando o perigo de qualquer mudança. Conforme a música é a dança, conforme as regras, o jogo. Aprendemos a jogar e vencemos com as armas e os ardis dos nossos inimigos. Muito bem, acho que com o poema nós encerramos essa live, agradecendo novamente todos que ficaram até o final. Em breve já vai estar disponível também para quem não pôde assistir ela inteira poder assistir, certo? Obrigada, Cláudia Honor, obrigada, Mandaca. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal, até a próxima aí. Curtam, se inscrevam e sigam a gente.